Pessoal, nós estamos com mais um episódio do nosso podcast de negócios, que nós trazemos convidados, amigos especiais, e nós estamos nada mais, nada menos hoje com o Gabriel Campelo, certo? E vou passar aqui rapidamente o currículo do cara, mas quero deixar ele muito à vontade para ele se apresentar, porque o cara é conselheiro do CRC, né? É conselheiro do TAF, daqui a pouco ele vai explicar essa questão, e também, né, tá lá na assessoria do Craveiros, né? E ele também vai contar essa história aqui para nós hoje. Seja muito bem-vindo, Gabriel, fica à vontade para se apresentar para o nosso público. Obrigado, Diego, agradeço demais pelo convite. A gente já viu grandes personalidades da área contábil e empresarial passando por aqui, por esse podcast tão prestigiado. Então, para mim é uma honra e uma satisfação enorme estar aqui hoje para a gente bater esse papo, contribuir com algumas informações que são pertinentes tanto para empresários como para contadores também, que eu sei que é o público aqui. Então, a gente está aqui para contribuir. Obrigado pelo convite. Bacana demais. E eu quero saber de onde é que é a formação, de onde é que vem o Gabriel, para que nosso povo possa conhecer mais. Até nós entrar nos assuntos. Nós vamos entrar nos assuntos polêmicos aqui. Você se prepara que tem muita coisa boa por aí. Fique à vontade, Gabriel. Vamos lá. Na verdade, eu já sou filho de um contador, né? Meu pai, o Craveiro, que leva o nome... Muito conhecido, escritório muito conhecido aqui. Quem não conhece aqui Teresina, né? Graças a Deus. Então, o escritório que leva o nome dele, ele já tem essa formação, e eu optei por seguir a carreira dele, mas sem influência, né? Algo que até que ao longo da vida muita gente que não conhecia muito bem supõe isso. Seu pai te colocou no caminho para seguir a contabilidade, como muitos pais acabam colocando o filho para seguir a mesma carreira, mas ele não influenciou, na verdade, sempre me deixou bem à vontade para escolher o caminho que eu queria trilhar. E eu acabei optando por contabilidade, claro que olhando como era a profissão dele, eu achava que aquilo ali seria interessante para mim, né? Mas acabou que optar por contabilidade, por meu pai já fazer essa profissão, foi algo muito natural e orgânico para mim, a questão da identificação, né, com essa profissão. Então, na faculdade, no escritório, tive a oportunidade de, desde o começo da faculdade, não, já quero trabalhar, já quero ver a prática, porque você sabe muito bem, todo mundo que é contador já formado sabe que a teoria é bem diferente da prática. Então, se às vezes você sai da faculdade ali achando que, não, sou um ótimo aluno, tenho muito conhecimento aqui da parte teórica, então vou chegar no mercado arrasando. E sinto muito informar que não é assim. Não é dessa forma, não é né? dessa forma, viu? Se te contar isso aí, estão mentindo. Então, desde o começo eu quis já iniciar a faculdade ali, já iniciar a prática realmente no escritório, e ver como é que é o dia a dia da profissão contábil, especificamente na área comercial. A gente não atua na área pública até então. Então, a gente está nessa área de contabilidade de empresas. Então, desde o começo já fui iniciando essa carreira na parte profissional, né, desde cedo. E sempre tive uma identificação muito grande com a profissão. A gente ajudando empresas de vários segmentos, né, de comércio, serviço, indústria. E assim fui levando. Desde 2017, já tô formado na área. E aí depois veio essa questão, vamos dizer assim, política de entidade de classe, né? Surgiu o convite em 2021 para entrar para o CRC, né, para o conselho, algo que já tinha passado pela minha cabeça, mas muito de relance, vamos dizer assim, né, não era algo que eu sonhava e tudo mais, mas surgiu o convite, eu digo, não, vamos ver, e hoje eu até incentivo outras pessoas para que busquem, né, esse caso, com a oportunidade de poder contribuir com a classe, porque assim, é muito bom você prosperar na carreira, mas você contribuir para outras pessoas que talvez estão tendo uma dificuldade maior em poder dar um passo maior, né, em poder conseguir ter um sucesso. Então você poder contribuir, seja com capacitações, seja com orientações, para que outros profissionais possam se desenvolver também. E eu não tenho dúvida que a gente fortalecendo a classe, você está se fortalecendo também, né? A gente está valorizando a nossa profissão. Quanto mais a gente valoriza outros contadores, mais a gente está valorizando a nossa classe, e você nós como contadores, quem está contribuindo para isso, vai acabar surfando nessa onda também. Então, eu já estou lá há 3 anos no conselho, né? Eu estou como conselheiro, né? Atualmente estamos conselheiro, estou como coordenador, da comissão de Instituto Tributário, igual tenho a sorte de ter como companheiro de comissão aqui nosso amigo Diego. Comissão que a gente assumiu, acho que fazer 6 meses agora.
E está sendo um projeto muito bom. As comissões, não só a comissão de estudo tributário, aproveitando para fazer essa colocação, mas como as outras comissões do CRC também, a gente tem comissão de perícia, tem comissão de auditoria, comissão de terceiro setor e algumas outras, né? Tem sido bem atuantes em relação à promoção de cursos, né? Recentemente a gente fez o nosso fórum piauiense de contabilidade tributária. Inclusive, essa comissão ela aparece nesse momento por conta do impulso da reforma tributária de forma mais expressiva, né? E que tem trazido grande conhecimento para a área contábil, né? Como foi o evento, né? Que nós estivemos lá, né? Que foi grandioso, muito bem falado, né, Gabriel? Graças a Deus. A gente tomou muito cuidado em ofertar os melhores temas do momento. Claro que a reforma é o que está em maior destaque, em evidência, né? Hoje, qualquer evento de contabilidade tributária é impossível não ter a reforma ali como tema principal, né? Mas a gente também teve o cuidado de colocar outros temas que já estão em relevância, alguns não tanto de agora, que já estão em destaque há mais há algum tempo, e outros que estão mais nesse momento. E sem dúvida foi muito produtivo. A gente viu que teve um público grande, né? Quase lotação máxima. E eu fico até feliz, não só de ver um auditório cheio, mas de ver que as pessoas estão procurando, né? Porque olha, capacitações, principalmente da reforma tributária, só que tem curso por aí, cursos caros, viu? Então, a gente ofertar uma capacitação ali gratuita e ver as pessoas procurando isso é muito gratificante. Até porque, falando da reforma especificamente, no que diz respeito a capacitações, eu ainda vejo que boa parte dos contadores ainda estão desatualizados. Alguns não sabem nem quando vai começar, sabem que não é agora, mas não sabem exatamente quando. E esse pessoal tá, vamos dizer assim, dormindo no ponto, né? Então a gente está tentando trazer não só a informação de o que vai ser a reforma e como ela vai funcionar, mas a conscientização de que é urgente você começar a se preparar e se qualificar para esse novo formato no ambiente tributário. É interessante que a reforma tributária, o Piauí não tem ficado atrás em questão de conhecimento, né? Vou citar um fato aqui acontecido no evento, e eu assisti todo o evento, né? Assisti todo o evento e nós tivemos palestrantes daqui, de fora, e um dos palestrantes de fora falou sobre a alíquota, né? Que teria lá, e ele, na expectativa dele, não teria muito um crescimento para essa alíquota. E eu lembro que o Gabriel levou com muita segurança que essa alíquota poderia mudar, e levou até uma alíquota, um ponto de vista de uma alíquota maior do que o palestrante anterior, mas que, para nossa surpresa, recentemente foi aquilo que estava se falando lá. Então, para mim, achei interessante, e lembrei da palestra que nós estávamos lá, né? Exatamente. Na verdade, assim, a alíquota, ela inicialmente estava prevista em 26,5%, né? Então, a reforma tributária ela foi aprovada, a emenda constitucional número 132 de 2023, no final do ano passado, no final de dezembro ela foi aprovada, mas ela tinha mais incertezas do que certezas. Então, a gente precisava de uma regulamentação de todos os detalhes, incluindo a questão das alíquotas, né? Então, se eu não me falo a memória, março ou abril, o governo federal deu a entrada no projeto de lei complementar, que é o PLP 68/2024, e ele, para regulamentar a reforma, inclusive a alíquota. Lá estava previsto uma alíquota de 26,5%. Mas lá também estava previsto como é que eles chegaram nesse 26,5%, como foi o cálculo. E lá também já dizia que essa alíquota podia variar. Tanto que lá no PLP, lá estava previsto entre 25,7%, se não me falha a memória, e 27,3%. A média disso era os 26,5%. E o que eles diziam? Olha, se vocês, Congresso, Câmara e Senado, vocês aprovarem o nosso projeto de lei complementar da forma que está, a alíquota vai ser 26,5%. Se vocês fizerem novas concessões de benefícios, que a reforma vai trazer benefícios para vários segmentos, essa alíquota vai subir. Se vocês cortarem alguns dos benefícios que já estão previstos para alguns segmentos, essa alíquota vai diminuir. Então, já está previsto no projeto de lei complementar a variação dessa reforma conforme fosse discutido lá no Congresso. E o que era mais provável realmente acontecer, que tanto a Câmara quanto o Senado fizeram várias alterações, não só no que diz respeito à concessão de benefício ou corte de benefício, mas teve algumas outras também. E essa alíquota acabou variando. Hoje, agora que mais recentemente essa semana, a gente teve a aprovação da Câmara, que foi a aprovação definitiva. Então a gente regulamentou o projeto de lei complementar. Então a gente tem certeza agora de como vai funcionar. Agora pode realmente... Porque antes estava muito especulativo, né? Muita coisa poderia mudar. Agora a gente tem certeza de como vai mudar. E a alíquota prevista está em 28,6%. Provavelmente vai ser essa. Inclusive, ela vai ser a alíquota de IVA, né? Que esse IVA
que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele é um modelo de tributação que é utilizado no mundo todo. Pronto, significa que o Brasil vai ter um sistema igual ao do mundo todo? Não. Ele é um modelo que é utilizado, mas cada país faz as suas adaptações, né? O Brasil fez muitas adaptações a esse modelo. E no que diz respeito a comparando com outros países, nós vamos ter a maior alíquota do IVA do mundo, que vai ser 28,6%. É engraçado que muitas pessoas pensam que a alíquota de 28%, por ser comparada a outros países, é a mais alta, e todo mundo pensa que vai ser a alíquota direta, né? E para quem conhece de lucro real, sabe que vão ser minis empresas do lucro real, né, para fazer essa arrecadação. E hoje nós já temos produto que está acima dessa arrecadação, né, Gabriel? Nós já temos produtos que arrecadam acima desse valor de 28%, e essa não vai ser uma alíquota que vai ser aplicada direto, mas a gente comparando ali, né, o recolhimento do IBS e CBS por fora, a gente sabemos ali que vamos ter aproveitamento de crédito, vamos ter retorno para o cliente final, vamos ter muita coisa que vai também beneficiar, não é só, nem tudo é ruim, né? Muito bem colocado, Diego. E até fazendo aqui uma observação, abrindo parênteses, é que apesar de que a gente vai ter a maior alíquota do IVA do mundo, aí você pode achar, eita, então o Brasil agora vai ter uma tributação muito maior. Na verdade, nós não temos hoje o modelo do IVA, a gente vai passar a ter, mas nós já temos uma das maiores cargas tributárias, independente do modelo de sistema tributário, nós já temos uma das maiores cargas do mundo. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada. O que essa reforma está trazendo é uma redistribuição do peso dessa carga. Então, hoje, determinados setores que têm uma carga tributária mais leve, no novo formato da reforma, vão passar a ter uma carga tributária mais pesada. E outros que têm uma carga mais pesada vão passar a ter uma mais leve. Então, é uma redistribuição. A reforma, ela vem com uma premissa que eu particularmente tenho os meus receios, vou assim colocar, mas tem a premissa da neutralidade em relação a não aumentar a arrecadação do que o Brasil já tem hoje, né? Então ela diz, vamos fazer uma redistribuição, mas com uma neutralidade. Então a gente vai manter a arrecadação que a gente tem hoje. Mas o mais provável é que a arrecadação acabe aumentando, até porque é um cálculo muito complexo. Existe, na emenda constitucional que foi aprovada, tem um trecho que diz que essa alíquota ela vai ter que ser revisada periodicamente pelo Senado, certo? Então, como o governo traz a reforma com a premissa de não vamos aumentar a arrecadação, a gente vai redistribuir, mas vamos colocar aqui uma alíquota que mantém a mesma arrecadação atual. É um cálculo extremamente complexo, né? Então, provavelmente está uma margem ali de segurança, porque o governo não pode perder a arrecadação. Está previsto em lei, o governo não pode trazer uma reforma e perder a arrecadação. Ele tem que pelo menos manter. Ele não precisa aumentar, mas tem que pelo menos manter. Como é muito difícil o cálculo, provavelmente está com uma margem ali que vai acabar arrecadando mais. Pode ser que eu esteja equivocado, mas acredito que seja o mais provável. Só que está previsto na emenda constitucional de que essa alíquota periodicamente ser revista. E aí, se o Senado revisar e ver que, olha, vocês colocaram uma alíquota muito pesada e essa alíquota pode reduzir para ficar uma arrecadação igual tinha antes, né? Então eles podem acabar diminuindo. Se é isso que vai acontecer ou não, vamos ver os próximos capítulos. Mas está previsto lá na emenda constitucional que o Senado pode rever essa alíquota com uma determinada periodicidade. Se não me falha a memória, a partir de 2031 ele vai poder começar a estar revendo essa alíquota. Ela é uma margem de segurança, né, para que não venha descer abaixo, né, até por conta dessa situação da arrecadação, que não pode deixar de arrecadar, né? O Brasil não pode perder, apesar que a arrecadação é muito alta comparado com outros países. O Brasil ele suporta uma carga tributária muito alta, mas está previsto em lei que o Brasil não pode fazer uma reforma e perder a arrecadação. Então, eles têm que pelo menos igualar o que está sendo arrecadado hoje. Pessoal, a gente já vimos que o cara tem propriedade, o contador Gabriel o cara fala sobre reforma de uma forma muito tranquila e muito dinâmica que nós conseguimos entender. E antes que o Matheus mande a pergunta polêmica, né, Gabriel? Que o Matheus aqui no nosso estúdio manda perguntas polêmicas. Ele não tava brincadeira não, né? Tá, não. Eu vou começar a saber mais um pouco do Gabriel, né? A gente sabemos que é filho de contador. E interessante que ele falou que o pai dele nunca forçou ele ser
contador, né? Foi espontâneo, né? Isso é bacana. Até pra mim que tem um filho, eu acho que foi a primeira vez que o meu filho de 5 anos, foi a primeira vez que ele falou, rapaz, eu acho que eu quero ser contador. Você fala assim, rapaz, eu inspirei alguém, né? Mas isso é bacana. Mas eu quero saber de onde é que o Gabriel vem, a família vem, são de Teresina mesmo, como foi essa história. Vamos lá, na verdade, assim, a gente é de Teresina, mas eu nasci aqui. Quando eu era criança, se não me engano, com 2 anos de idade, a gente se mudou para São Paulo. Passei 7 anos, 6, 7 anos morando em São Paulo, eu, meu pai e a minha mãe. E provavelmente a gente ia ter passado a vida toda lá, né? Aí quando eu tava por volta dos 8 anos, 8 para 9 anos de idade, meu avô materno tava com câncer e eu e minha mãe, a gente sempre vinha passar minhas férias escolares no meio do ano, do final do ano aqui em Teresina, né? E uma dessas vindas de férias escolares, meu avô tava com câncer, já tava um pouco mais debilitado, e a minha mãe disse, não, vou ficar aqui alguns meses, pelo menos enquanto ele se recupera e tudo mais, depois a gente volta para São Paulo. E meu pai ficou lá por esse período, só que acabou que meu avô não se recuperou e veio a falecer, e depois disso a minha mãe não quis mais voltar para São Paulo, foi um peso muito grande para ela, não queria mais sair perto da minha avó, e aí a gente acabou voltando, né? Meu pai já estava, inclusive, com a carreira se consolidando muito bem lá em São Paulo. Ele chegou como estagiário de um escritório e 7 anos depois já estava como sócio, né? Já foi passando por vários cargos, crescendo, e aí já estava como sócio, então já estava se consolidando bem, mas a família vem na frente, né? Então ele graças a Deus tomou a decisão certa de optar pela família, e a gente acabou voltando para Teresina, e aqui estamos desde então. Mas a nossa base familiar é aqui, apesar que meu pai, na infância dele, ele dos 3, 4 anos de idade até quase a vida adulta, ele mudava de cidade a cada 2, 3 anos, porque meu avô, ele era gerente do extinto Banco do Estado do Piauí, o BEP, né? Vocês vão lembrar, mas tinha um BEP, e aí o BEP ficava fazendo uma rotatividade nas cidades em que os gerentes estavam alocados. Então a cada 2, 3 anos o meu avô era deslocado para uma cidade diferente, e aí ele acabava tendo que mudar também, né? Mas quando acabou isso, aí voltamos para Teresina e estabelecemos a nossa base familiar aqui, né? A nossa base empresarial, a gente está alocado aqui em Teresina, a gente tem sede em Teresina, Brasília e São Luís também. Mas conseguimos abrir, graças a Deus, um leque de clientes e de parcerias ao longo do território nacional todo. Mas a nossa base principal é aqui. Eu, particularmente, gosto demais de Teresina, gosto de viajar, gosto de fechar negócio, gosto de passear, mas gosto de manter a minha base aqui, onde está a família, onde estão os amigos, né? Bacana, bacana demais. Interessante, você falou que vocês têm, diferentemente de muitos escritórios que, por exemplo, abre escritórios em cada cidade do Piauí, vocês procuraram abrir em estados diferentes, né? Até pelo seguinte, o que eu vou dizer agora, hoje não é mais tanto, mas antes, a contabilidade você tinha que estar perto, né? Então era muito difícil, por exemplo, o história aqui no Piauí atender uma empresa lá em São Paulo, atender uma empresa no Pará. Eu não costumava ver escritórios aqui ou de outros estados atendendo clientes muito distantes, geralmente está perto. Então, para você atender determinados estados, você tinha que ter uma sede lá, né? Hoje, com a digitalização da contabilidade, você não precisa mais tanto assim, né? A gente tem hoje vários formatos, inclusive lá o nosso próprio, a gente está adaptando bastante para isso, para atender pessoas de qualquer lugar, sem precisar necessariamente ter uma base naquele local. Você não precisa mais tanto estar espalhado suas sedes. Só que a gente, inclusive, segregou a nossa empresa, que era de contabilidade e auditoria, e colocamos uma empresa só de contabilidade e outra só de auditoria. A auditoria, ela nunca precisou estar perto, então você conseguia atender clientes em qualquer lugar do Brasil, trazendo a operação para ser realizada aqui no seu estado. Porque, diferente da contabilidade, que é um serviço mensal ali, né? Você vai todo mês estar fazendo a contabilidade da empresa, a auditoria é pontual. Então, você fecha um contrato, no nosso caso é a auditoria tributária, né? Tem vários tipos de auditoria. Então, você fecha um contrato, vai realizar aquela auditoria para levantar os créditos que a empresa possa ter de pagamentos de tributos indevidos. Apresenta o relatório, assim, estou falando de forma bem resumida, a empresa aproveita o crédito, recebe os honorários, depois vida que segue. Então não tinha essa necessidade de estar ali em determinado estado. Então a gente conseguiu alcançar clientes no Brasil todo, mesmo sem ter sede em tantos lugares, né? E você vê, como você citou, escritórios de contabilidade que foca só em contabilidade, e que tem uma abrangência territorial grande, acabavam realmente tendo a necessidade de estar locado em vários lugares. Várias cidades, né? E é interessante que
foi um ponto que a pandemia trouxe, né? Assim como a tecnologia. E eu digo de ponto positivo porque na intenção de alcançar novos lugares através dessa tecnologia, né? E da necessidade de se adaptar, né? Porque isso a pandemia trouxe muito bem. Ficamos sem poder ter contato e tivemos que nos reinventar, né? Para poder atingir outros lugares, e isso aí começou a virar uma febre, né? Total. E eu falei da digitalização. Lá no nosso história, por exemplo, a gente praticamente aboliu documento em papel físico, certo? Tanto que a gente vai fazer uma nova sede agora, próximo ano, e lá o arquiteto eu falei, ó, pode economizar nos armários, que não vai, não vai precisar não, porque a gente está trabalhando aqui mais na parte digital. Aí ainda recebe já tem alguns clientes que ele acaba tendo uma resistência em se adaptar ao formato, a gente acaba recebendo. Mas a imensa maioria hoje no formato digital. E esse formato digital é muito benéfico tanto para o cliente quanto para o escritório. Para o escritório é muito vantajoso, não só pela essa questão da logística, de transporte, de papel de um lugar para o outro. Então, nessa questão do armazenamento das informações, além disso, você é muito útil para a questão dos sistemas contábeis. Então, a nossa empresa, particularmente, ela é bem sofisticada em relação a softwares contábeis. E para você poder utilizar o máximo desses softwares, você precisa ter a documentação em formato digital. Então, você é uma via de mão dupla. O cliente não precisa ficar mandando documentos, ele não precisa ficar armazenando documentos lá, e a gente também não precisa. E no formato digital acaba atendendo para as necessidades dos sistemas que, para rodarem, precisam dos arquivos em formato digital. Exatamente, inclusive eu concordo muito com esse ponto de vista aí, até porque o escritório que eu estou hoje, que é uma criação, é um experimento, e um experimento que está dando certo, nós somos 100% digital. Né? Em critério de estrutura, nós não temos papel, nós não temos nada. Inclusive, nós começamos esse projeto agora em julho. O pessoal que nos acompanha aí sabe qual é o nosso desafio. Nós temos um protótipo, né? Onde nós criamos um escritório que tem o contato direto com o cliente, e ao mesmo tempo ele não trabalha, não tem nenhuma estrutura física e nenhuma questão, como você falou, de papel. A gente não trabalha com nenhum tipo de papel. A natureza agradece, né? Ainda bem. O movimento sustentável, vamos assim dizer. Então, realmente, o mercado contábil, assim, o mercado contábil, de forma geral, nos últimos anos mudou muito. Quem tinha mudado de profissão, vamos supor que um cenário, a pessoa tinha mudado de profissão e estava voltando agora, vai encontrar um mercado totalmente diferente. Né? Então, a digitalização... E desafiador, né? Muito desafiador, né? Bastante desafiador. Muito desafiador. Mas eu particularmente, gosto muito de falar que quem enxerga desafio como oportunidade costuma ter sucesso nos seus êxitos. Isso é bacana, porque em todas as mudanças da contabilidade, no sentido de mudanças impactantes na operação, a gente vamos ter aqueles contadores que vão impulsionar e aqueles contadores que vão parar. Não quero mais seguir nesse desafio. Assim foi como na Era SPED, que eu já falei aqui na Era SPED, nós tivemos muitos contadores que deixaram, mas também nós tivemos contadores que foram lá no limite, como foi o Felipe Guerra, né? Felipe Guerra lá da Era SPED. E eu acredito que a reforma tributária vai ser uma outra era que também vai trazer esse impacto muito grande, como a era digital, né? Por quê? Porque tem contadores que realmente não vão querer quebrar a cabeça, mas aqueles que quiserem se desafiar vão alcançar grandes ondas, né? Surfar em grandes ondas, né? Sem dúvida, a gente vai ter pessoas que não, como você falou, não vão querer quebrar a cabeça, mas aqui eu até aproveito para deixar um recado aos contadores, estudantes, né, os profissionais de contabilidade, contabilistas que vão estar acompanhando a gente, que é o quê? Infelizmente, a reforma não vai deixar opção. Ou você entende que agora vai tudo mudar, ou infelizmente você vai perder espaço no mercado. Então as mudanças da reforma são muito drásticas. Inclusive eu vejo vai ocorrer um nivelamento em quem, por exemplo, está se formando agora e que já vai estar aprendendo tudo do que está saindo, em relação a quem já está há muito tempo no mercado, porque aquela pessoa que está há muito tempo no mercado e tem um vasto conhecimento, aquele conhecimento dele, assim, pelo menos na área tributária, vai estar quase todo indo para o saco, não vai mais servir, né? Então a pessoa, se não atualizar, ela não vai conseguir atender os seus clientes. E se ela não consegue atender os seus clientes vão procurar alguém que consiga. Alguém que consiga. Naturalmente, né? Então ela não vai deixar opção. Como eu disse, vejo muitos contadores ainda não entendendo a urgência disso e também não entendendo a oportunidade. A reforma tributária,
para o mercado contábil está trazendo uma das maiores oportunidades comerciais da década ou quem sabe do século, certo? Porque são muitas mudanças e, assim, olhando a quantidade de contadores no Brasil e a quantidade de pessoas que já estão realmente preparadas para atender empresas no que diz respeito à reforma tributária, é pequeno ainda a quantidade de contadores que estão realmente preparados. Então, as empresas vão procurar quem está preparado e todas as empresas vão precisar. E até, inclusive, essa questão da conscientização, algo que eu vejo que quem está já muito avançado nessa questão da reforma, está trabalhando bem com as empresas, da conscientização das empresas, entender também que apesar que a reforma não está valendo ainda, elas já têm que correr, porque se for deixarem para se adaptar, depois do dia 1º de janeiro de 2026, que é quando começa a valer, você já vai estar atrasado, né? Então as empresas têm que rever preço de compra, preço de venda, sua margem, algumas têm que trocar softwares, porque pode ser que o software que ela usa não vai atender o novo sistema. Então são várias adaptações que não só os contadores, mas que as empresas também vão ter que fazer para conseguir abraçar esse novo formato, e a gente precisa de profissionais que estejam capacitados para atender. Exatamente, e para a galera que está nos ouvindo aí, pessoal, a questão é se preparar. Eu tenho visto, até ontem mesmo, eu estava conversando num trabalho de consultoria que eu levo, eu tive um contato com um contador e eu acho interessante assim, que me pareceu que a advocacia sempre foi bem mais valorizada do que a contabilidade. Eu discordo disso totalmente, porque eu acredito que a contabilidade está em alta e está bem valorizada, e também não desmerecendo a advocacia, mas como é que as pessoas se apresentam? Quem é contador já buscou ali para o lado da advocacia, né? Eu observando numa conversa, num diálogo com esses contadores, é que eles sempre se apresentam, mas eu também sou advogado, mas eu também sou do direito, eu também sou, e isso faz com que me pareça que a área da... Valorizar o passo dele, né? Exatamente, assim, é como se a advocacia ela estivesse acima da contabilidade, e são áreas totalmente diferentes, cada um tem sua atuação bem posicionada, e eu acredito que a contabilidade ela não fica para trás, eu acredito que o contador, quando ele se prepara, ele vai além em muitos quesitos, e eu acho que tá numa febre, né? Todo mundo, eu quero fazer direito, porque é isso, mas eu acredito que precisa agregar conhecimento, precisa, né, quer fazer direito fácil, vai agregar bastante, mas não trazendo aí esse peso negativo para a contabilidade, que é uma profissão tão valorizada no dia de hoje, né, Gabriel? Bom, sem dúvida. Eu vou fazer aqui uma ponderação, tentando deixar um pouco de lado o meu entusiasmo grande que eu tenho pela nossa profissão, e um certo clubismo, né, vamos assim dizer, pela nossa profissão. No que diz respeito à comparação com a advocacia, que é uma profissão extremamente nobre, né? E às vezes surge muito essa comparação com valorização da classe contábil com a valorização da advocacia, né? E na verdade não existe uma rivalidade, pelo contrário, os contadores e advogados são parceiros. Eu particularmente, meu pai também, tipo, antes, a vida toda trabalhamos em parceria com os advogados. São duas profissões que caminham de mão dadas. Mas essa comparação da valorização acaba sendo inevitável até por muitos serviços que caminham de mão dadas, entendeu? Tem muita coisa que precisa tanto do contador quanto do advogado, então acaba surgindo essa comparação. Eu vejo, sem dúvida, que a classe contábil nos últimos anos se valorizou muito e, Deus quiser, no caminho que está indo vai aumentar mais ainda, mas é necessário para que a gente realmente tenha essa mesma valorização, até na questão de honorários. A gente já ouvi muito relato, eu já vi isso também, empresas, na hora de cobrar o honorário contábil, às vezes o cliente tem um certo receio, quando é o advogado, às vezes paga sem pestanejar muito, né? Mas precisa muito dos próprios contadores. Então não adianta a gente só querer falar para todo mundo valorizem a gente, se a gente mesmo não está se valorizando. Isso vai nas pequenas ações do dia a dia. É na forma de você tratar, é na forma de você se portar, é na forma de você se comunicar, é na forma de você se apresentar, é na forma de você cobrar os seus honorários e é na forma como você se posiciona no mercado. Então, esse conjunto, né, de fatores, a pessoa entender isso, né, as pessoas entenderem isso, vai contribuir para que a gente realmente esteja cada dia mais valorizado. E eu já estou vendo isso acontecendo muito, mas sem dúvida precisa ainda mais, e a gente... o Conselho é algo que faz muito isso também, não só do Piauí, todos, né? De tentar contribuir para essa conscientização e tentar deixar claro o que que faz parte dessa conscientização que a classe contábil precisa ter. Até porque se você não se preparar como contador, não vai ser fazendo direito que você vai ter ali uma boa prestação de serviço. Cada uma das suas áreas, assim também como se você não se preparar como na advocacia, você também não vai ser
uma pessoa bem-sucedida. Não é eu vou tentar agregar, eu não fui bom na contabilidade, mas vou fazer direito aqui que vai ser bom. Cara, você não vai ser bom em nenhuma das partes porque você não se preparou em nenhuma das partes. Agora, você pode ser um grande contador e pode ser um grande advogado da mesma forma como já citei aqui Felipe Guerra e acredito que nós teremos ele aqui em breve, o convite está aberto, viu, professor? Nós estamos esperando você aqui. Né? Grande Felipe Guerra. Grande Felipe Guerra, né? Referência, né? E eu acho que a preparação do contador, quando ele realmente se prepara, ele se destaca no mercado e não tem o porquê ele tentar ser amparado ali, mas é porque eu sou advogado. Não, você é contador e tem um orgulho de ser contador e faço o meu trabalho bem feito e o meu cliente gosta do meu trabalho. Às vezes quem traz esse retorno é o nosso cliente, né? Não é isso, Gabriel? Sem dúvida. Eu tenho para mim que em qualquer profissão, qualquer uma, em que você faça o seu trabalho muito bem feito, de que você faça mais do que é esperado do que estão esperando de você, e que você está muito comprometido em dar resultado para as pessoas que estão confiando no seu trabalho, aquela pessoa vai lograr isso. Claro que determinadas profissões têm proporções diferentes de outras, né? Mas toda profissão que a pessoa se dedica muito e tenta fazer melhor do que os outros, fazer mais do que os outros, a pessoa acaba logrando seu êxito, né? Claro que cada profissão você tem que entender o que é necessário. Então, assim, eu quero ser um contador de sucesso. Eu tenho que fazer melhor e diferente, porque se você faz igual, todo mundo está na manada, né? Então, cada profissão você vai ter que entender o que é necessário ser feito para que você possa se destacar, para que você possa estar se qualificando, para que você possa estar se posicionando no mercado, para que você possa estar conquistando uma clientela, estar dando confiança para as pessoas que estão contratando você. Então, toda profissão que a pessoa realmente se dedica e se esforça e dá o seu melhor e faz mais do que é o esperado, a pessoa vai ter resultado. Assim, lá na nossa empresa, por exemplo, a gente sempre teve a política de entregar mais do que foi contratado. No contrato tem suas cláusulas. Quais são as nossas obrigações, né? Quais são as obrigações que o escritório tem perante ao cliente. Aquilo ali é o que a gente tem que entregar. Mas a gente sempre quer fazer mais do que aquilo ali. Um pouco a mais. Entendeu? Você vai num restaurante, por exemplo, se você pede alguma coisa e vem com um extra que você não estava esperando, por mais que seja uma pequena coisinha, já traz uma satisfação, né, grande para a pessoa, porque ela não estava esperando e veio algo a mais e gostou da qualidade e trouxe um extra. Então, isso que eu gosto de colocar em relação os profissionais poderem se destacar. Antes que o Matheus pergunte pelo dólar, né, a alta do dólar, eu quero saber qual vai ser a questão. Eu quero que você explique. Eu tenho certeza que na hora que eu apresentei o currículo aqui, algumas pessoas, como é que eu faço, né? Nós temos muitos recém-formados na contabilidade querendo galgar o que você já galgou, né? E eu tenho certeza que não foi simplesmente por ser filho de um contador, mas porque teve o seu mérito. Para chegar no TAF, como conselheiro do TAF, para chegar como conselheiro do CRC, mas eu acredito que o TAF, como é uma coisa ainda distante de muitos contadores e muitos alunos que estão recém-formados, que estão saindo da faculdade, eu quero saber como é que foi a caminhada para chegar até o TAF. Né? Quero que você explique essa caminhada, porque eu tenho certeza que quem está ali do outro lado teve essa curiosidade. Depois nós falamos do CRC, que eu sei também qual é o caminho, mas eu quero que você explique como foi sua caminhada, como é que é o processo, como é que faz para chegar lá. Excelente. Eu vou aproveitar para primeiro explicar o que é o TAF, porque pode ser que algumas pessoas estejam assistindo e perguntam, mas o que é esse TAF? Bom, o TAF ele é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Todo estado, toda a Secretaria de Fazenda de todos os estados tem esse tribunal. Alguns estados têm um nome diferente. Em São Paulo, por exemplo, chama TIT. Aqui chama TAF. A maioria dos estados chama TAF, mas tem alguns que tem um nome diferente. Mas ele é um tribunal que vai fazer o quê? Para que serve esse tribunal? Ele vai julgar os recursos das empresas que foram autuadas pela Secretaria de Fazenda, ou seja, passaram por um processo de fiscalização e foi lavrado o auto de infração. Então está sendo cobrado algum valor ali que aquela empresa supostamente deixou de recolher, né? E são inúmeras, centenas de situações que podem ocasionar uma auto de infração. E aquela empresa, quando ela passa pelo auto de infração, ela tem o direito de dizer, não, eu acho que eu não estou devendo isso. Então ela entra com um recurso lá na Secretaria de Fazenda questionando aquilo que a Cefaz está cobrando. E aí esse processo ele vai passar por 2 fases de julgamento, até 2 fases na verdade. Então a gente tem a primeira instância,
que é o CONJUR, que é o Corpo de Julgadores da Secretaria de Fazenda, que vai julgar esse processo. Esse CONJUR, ele é formado exclusivamente por auditores fiscais da Cefaz. Caso a empresa perca esse julgamento de primeira instância, ela tem direito a recorrer para mais uma instância, que é a segunda e última instância da Secretaria de Fazenda, que no caso é o TARF. Então lá o TARF vai julgar o recurso dessa empresa para analisar e dizer, olha, realmente essa empresa tem que pagar esse valor que está sendo cobrado, ou não tem que pagar nada do que está sendo cobrado, ou então ela tem que pagar, mas é só uma parte, não é tudo isso. E o TARF, diferente da primeira instância, que como eu citei, é só composto por auditores fiscais da Cefaz, ele tem uma composição mista. Então hoje lá nós somos 12 conselheiros efetivos, que 6 deles são auditores fiscais da Cefaz e 6 deles são representantes de classes, ou seja, são representantes dos contribuintes. Estão lá para dar uma representatividade para as pessoas, para as empresas. E como é que é composto esses 6 que estão como representantes? Nós temos um representante do CRC, nós temos um representante da OAB, nós também temos 2 representantes do Sindicato do Comércio, um da Indústria e um da Agricultura. Então essa é a composição que junto com os da Cefaz fecha ali os 12, tá? Então, expliquei aqui o que é o TARF e como é que está a composição dele, né? E até antes de explicar como é que chega lá, quero colocar até que eu acho muito interessante, eu vejo uma nobreza muito grande lá de todos os conselheiros, inclusive os da Cefaz também, não só os do contribuinte, em realmente fazer uma justiça fiscal. Né? Então, você vai chegar ao processo, você não é só ter o descaso de pegar ali, vou olhar de qualquer jeito e vou dar, porque é muito fácil você passar uma canetada ali e mandar a empresa pagar, né? Mas todos os conselheiros têm um cuidado muito grande de ver o processo, né? Então, eu como representante do CRC, eu represento os contribuintes, mas prezo pela neutralidade. Então vamos analisar aqui com a mesma frieza de que, se for o caso, dar uma decisão para a Cefaz, ou se for o caso, dar uma decisão para o contribuinte. Mas analisando minuciosamente tudo que está descrito ali, indo a fundo na legislação de procurar as nuances e os direitos que o contribuinte possa ter ou que a Cefaz possa ter. Sim. Porque muitas vezes os contribuintes alegam coisas que são infundadas, né? E muitas vezes a Cefaz estão cobrando coisas que são infundadas, então você tem que ter um conhecimento profundo da legislação. Às vezes tem que um processo que exige um aprofundamento maior, você tem que se debruçar ainda mais pela legislação para poder entender aquele processo, mas para poder fazer uma justiça tributária de que as empresas realmente só têm que pagar o que é devido, e se não tem que pagar, não tem que pagar, e se tem que pagar, realmente a Cefaz tem que recolher, aquela empresa tem que cumprir com o que está sendo cobrado. Mas então eu expliquei como é composto aqui o tribunal, né? Então o caminho, a vaga que eu ocupo, como eu citei, é a vaga do CRC. Então o CRC, ele a cada 2 anos, ele abre um chamado, eles lançam um edital convocando as pessoas para se candidatarem para essa vaga, certo? E aí tem uns critérios, não é todo mundo que pode se candidatar, lá no edital vai estabelecer, esse edital pode mudar inclusive, mas editando, colocando quais são os critérios, as regras para a pessoa que você esteja habilitada a concorrer. Então você vai lá, se habilita, concorre, lá tem primeiro uma triagem que eles vão ver se no seu currículo ou nas informações que você mandou está correspondendo com o que está sendo exigido no edital. Você está habilitado, está tudo certo, beleza. Vamos fazer uma lista dos candidatos e esses candidatos vão passar por uma eleição lá no conselho. Então todos os conselheiros do CRC vão votar naquelas pessoas. Vamos supor que tenha 10 candidatos. Os conselheiros do CRC vão votar e os 3 mais bem votados de todos os candidatos, eles formam uma lista tríplice que é enviada ao governador do estado. Então o governador do estado recebe essa lista tríplice e, ao critério dele, nomeia uma dessas 3 pessoas. Entendeu? Então esse é o caminho para você poder chegar lá no TARF, no caso dessa vaga do CRC, se candidatar lá pelo conselho, passar pela eleição do conselho e depois ir para análise do governador para poder fazer a nomeação. Uma pergunta que fica aqui, já que vai lá no governador, já que tem todo esse processo, esse trabalho é remunerado? Eu já sei, já. É remunerado ou é voluntário? Ele é remunerado, ele não tem um salário fixo, né? Ele é um mandato de 2 anos e não tem um salário fixo. Lá a gente chama de jeton, né? Que é um pagamento que vai ser feito a cada sessão que você participa. Lá o TARF, eles são 6 sessões por mês. Então, caso o conselheiro não consiga participar de uma sessão ou 2, vai ser descontado o valor. Então, ele só participa conforme as sessões que ele foi. No TARF, são, se eu não me engano, R$480 por cada sessão. Dá quase 3 mil. Se for todas, dá quase 3 mil reais por mês. Essa é a remuneração dos conselheiros.
E é o mesmo valor tanto para o do representante contribuinte quanto para o da Cefaz também. Como conselheiro, segue a mesma regra? Qual regra? Para que você componha ou para que você seja remunerado, né? Como conselheiro, porque nós estamos falando de conselheiro do TAF, né? Mas você também é conselheiro do CRC, Pronto, né? Exatamente. Como eu citei, o processo de chegar até o TAF passa por uma eleição do conselho, né? Você pode até perguntar, mas ele é conselheiro do CRC e é os conselheiros do CRC que votam. Então ele votou nele mesmo. No CRC eu sou conselheiro suplente. E a gente tem uma regra lá no CRC, tem uma resolução, na verdade, que diz que conselheiros efetivos não podem ser candidatos. Não pode ser candidato, interessante. Então, só os suplentes que podem ser candidatos, né? Então, eu, no meu caso, era suplente, eu pude me candidatar. Mas, fora isso, não tem nenhuma regra. O CRC, ele não tem nenhuma remuneração. Ele é um trabalho voluntário, gratuito mesmo, de contribuição com a classe, né? Já tem o muito TAF, trabalho, né, galera? Assim, você tem que ter um espírito de dedicação e de contribuição com a classe para optar que realmente dá um certo trabalho lá. Olha, o último evento que foi feito, para quem pensa que teve alguma remuneração, gente, não tem. Ali é mesmo só a vontade mesmo de contribuir para fazer um grande evento como foi, né? O evento... Ontem a gente teve a plenária do CRC, lá a gente ficou brincando, presidente, nosso 13º não caiu ainda não, viu? Quem dera, né? Mas assim, para você ter noção, o nosso presidente Carlos Lustosa, ele abdicou, ele assumiu no começo do ano o cargo, né? Ele já era conselheiro, vice-presidente, assumiu esse ano como presidente. Ele abdicou de vários cargos dele, né? E de várias demandas profissionais para poder se dedicar com o profissionalismo e a dedicação que esse cargo exige. Então ele não queria só estar ali para dizer e de repente estar muito ocupado com outras demandas e não poder contribuir com a classe da forma correta. Então ele abdicou, cortou na carne assim, a remuneração que ele tinha para poder contribuir de fato e ser um ótimo presidente, convencendo. E isso não fica limitado apenas, né, Gabriel, apenas o pessoal que está na capital. Inclusive nós temos um conselheiro que é de Corrente, se não me falha a memória, Bom Jesus, Grambile, né? Grande Grambile, um abraço aí pra você. Que ele vem e eu vi assim um comentário, olha, você não faltou, foi o cara que não faltou uma sessão como conselheiro do CRC. E acho isso interessante, né? Porque o pessoal que tá no interior acha que esse processo, participar desse momento é apenas para quem está na capital e não é, né? Não é isso, Gabriel? Exatamente. Lá no conselho a gente tem alguns conselheiros que não são da capital, que é o caso do Grambila, que está ali em Bom Jesus. Eu não lembro agora se é Bom Jesus ou é pertinho de Bom Jesus, mas eu lembro que é da região de Bom Jesus. E até para facilitar a logística, as plenárias do CRC, a maioria tem sido feitas de forma virtual, né? Porque imagina, Bom Jesus, se eu não me engano, são 600 quilômetros. É longe. Todo mês tem que fazer para fazer uma reunião. Então, para facilitar a logística, como tem essa composição de conselheiros de outras cidades também, então o CRC colocou essa padronização de a maioria serem de forma online, né? Mas a gente tem essa diversificação, não só como conselheiros também, mas a gente tem as delegacias do CRC, a gente tem 4 delegacias no CRC em cidades espalhadas, mas também membros de comissão. Na nossa comissão de estudos tributários nós temos 2 membros de Piracuruca, por exemplo, né? E nas outras comissões tem vários integrantes de outras cidades também, então não fica limitado ali concentrar apenas uma panelinha da capital, não, ali tanto dos conselheiros quanto nos membros de comissões e delegados, o CRC sempre, o grupo sempre buscou oportunizar pessoas do estado inteiro. Tá bom? Inclusive, a gente tem um evento que ocorre várias vezes no ano, que chama Contabilizando Conhecimento, que ele percorre o estado de norte a sul, né, levando palestras, levando conhecimento para contadores do estado inteiro, e geralmente nesses eventos é chamado alguém local ali para estar participando do evento, palestrando ou fazendo uma mediação, algo nesse sentido. Inclusive já participei de alguns eventos como este e tanto as pessoas que vão, né, não é uma panelinha como você disse, mas é pessoas que estão dispostas a ir viajar, né, sem ter nenhum retorno financeiro, porque ninguém ganha lá para estar palestrando, né, então é disposição e querer contribuir com a classe, né. Para encerrar esse assunto e nós passarmos para o assunto polêmico do Matheus, eu quero ver aqui para nós finalizarmos, né? Nós vimos o caminho para chegar no TAF, agora como é o caminho para chegar, né? Como conselheiro, né? Eu vi você falando que é suplente, mas hoje você já é titular, né? Não, eu ainda sou suplente. É suplente, né? Suplente. Mas agora fala, né? De forma resumida, como é o caminho para chegar-se a ser um conselheiro.
Do CRC agora, né? Que do TAF foi muito bem explicado, muito bacana mesmo. Então vamos lá. O CRC, ele tem eleição de 2 em 2 anos, certo? Uhum. A gente tem uma eleição que é a chamada de 1/3 e a outra eleição que é chamada de 2/3. Uhum. Ao total, são 24 conselheiros. Na eleição de 1/3, são eleitos 8. Na eleição de 2/3, são eleitos 16, entre efetivos e suplentes, né? Efetivos são 12, né? Mas então a gente pega efetivos e suplentes. Então, quando chega nessa época da eleição, tanto da de 1/3 quanto na de 2/3, que esse ano agora, 25, nós vamos ter a de 2/3, tem que formar um grupo. Uhum. Você não é eleito sozinho. Então, quando o contador vai votar, ele não vota no Diego, não vota no chamado Gabriel. A chapa, né? É a chapa, né? Então, você tem que formar um grupo Aham. para formar uma chapa, né? Então, às vezes, na nossa eleição foram 3 chapas. Nessa agora, o último que foi de 1/3, teve 2 chapas. Então, primeiro você tem que formar uma chapa e fechar a composição. Tem as regras para as pessoas poderem estar lá, tem que estar em dia com o conselho. Uhum. Não tem muita exigência de currículo, né? Assim, você tem que ser contador formado com o CRC, né? Então tem que ter feito a prova, tem que ter passado, né? Mas não tem que dizer, tantos anos de experiência, algo nesse sentido, não. Mas então você forma o grupo, a chapa dá entrada, todo mundo dando habilitado, a chapa foi homologada, vai para a disputa, né? A gente vai ter uma disputa eleitoral, democrática, e aí a chapa sendo eleita, todo mundo está sendo eleito, então não vai ser eleito só uma pessoa, né? E vai ser eleito ali o grupo todo daquela chapa. E aquela chapa ali vai eleger os conselheiros, os contadores, os profissionais da contabilidade, eles não votam para eleger o presidente, né? A pergunta foi do conselheiro, mas eu já está explicando a forma toda, a conjuntura da política de entidade de classe do CRC. Então, os contadores profissionais da contabilidade votam para eleger os conselheiros. Você vota na chapa para eleger aquela quantidade de conselheiros. Após a eleição dos conselheiros, geralmente ocorre ali em novembro a eleição. Em janeiro, ali na primeira sessão de janeiro, no comecinho do ano, vai ter uma eleição para eleger o presidente. A eleição do presidente só é feita exclusivamente pelos conselheiros. Então você elege os seus representantes de classe e os seus representantes de classe vão eleger o presidente. Interessante. Entendeu? Então é assim que funciona. Aí a eleição de presidente é feita a cada 2 anos também. Então a gente teve na nossa chapa, fomos eleitos e nós tivemos a Adriana da Graça, que fez uma excelente gestão. Um beijo, Adriana, tem um carinho grande abraço, né? Tem um carinho enorme pela Adriana. Passou 2 anos e esse ano foi sucedido pelo Carlos Tosa, que é o nosso atual presidente. Também fazendo uma ótima gestão, né? Um cara muito bem capacitado. Quer dizer, todos os outros, né? Mas ultimamente, não sei se é porque eu estou mais próximo, mas eu tenho visto uma aproximação dos presidentes com a classe muito presente, né? Não só na capital, mas também no interior, né? Isso é bacana. E bacana também trazer esse assunto aqui, né? Que, pessoal, aqui os assuntos não é programado, nós não temos uma pauta aqui não, nós vamos aí vamos conversando, porque aqui nós conversamos de negócio, conversamos de contabilidade, contamos história inspiradora e nós estamos aqui com a história inspiradora que é o Gabriel, né? E eu tive conversando recentemente com um funcionário de lá de muito tempo e ele falou, eu conheci o Gabriel pequenininho, brincando lá no escritório. Eu quando era criança, não tinha internet lá na nossa casa e lá no escritório tinha. Então eu queria ficar jogando no computador, eu ficava indo lá pro escritório, eu tinha 2, 3 pessoas lá, eu ficava, pai, arruma um computador aí pra mim que eu quero ficar jogando aqui. 10, 11 anos, 12 anos. Esse ano agora, 2024, nós completamos 20 anos de fundação. Estamos celebrando 20 anos da fundação do escritório. Graças a Deus, de muito sucesso. Espero que a gente possa passar mais 20, mais 30. Quando eu tiver meu filho, não tenho filho hoje, quando eu tiver meu filho, vou seguir o mesmo raciocínio que meu pai teve comigo, de não me impressionar, não tentar influenciar, vou tentar encantar ele. Olha, meu filho, aqui é bom, viu? Aqui dá certo, mas não vou dar pressão. Espero que ele, quando tiver, ele queira também, se possível, o escritório se mantenha até lá e eu passar o bastão para mais uma geração, né? Meu pai passou para mim e eu posso passar para mais uma geração então, ainda. Hoje é você que comanda, né? Hoje é você que toca o negócio, né? Exatamente. Meu pai, ele, como eu disse anteriormente, a gente segregou a operação e a gente tem uma empresa só de auditoria. E ele tem feito bastante essa parte comercial de viajar o Brasil todo,
ocupado negociando parcerias, fechando contratos, atendendo clientes, mas o dia a dia da gestão, da operação, de reunião com o cliente, dos clientes que a gente já tem, de metas operacionais, de acompanhamento da empresa como um todo, eu que faço. A gente tem pessoas, graças a Deus, pessoas muito qualificadas ao nosso lado, que sem dúvida é impossível você conseguir gerir uma empresa. No nosso caso são mais de 50 pessoas, nós temos mais de 300 clientes, então você precisa ter pessoas, um grupo grande e pessoas muito qualificadas para você poder gerir um negócio desse porte. E, graças a Deus, lá na nossa empresa a gente tem conseguido se cercar de pessoas muito qualificadas. É bacana, bacana mesmo. Eu quero entrar num assunto que agora é polêmico, né? Porque nos últimos dias foi o assunto que mais foi falado. Até eu me assustei. E o dólar bateu 6,31, foi a nossa alta histórica, né? E nada mais de falar de assunto de negócio e contabilidade sem deixar de falar do dólar, né? E eu quero que o Gabriel dê o seu ponto de vista aí. Logicamente que é difícil falar desse assunto sem falar de política, né? Impossível. Impossível. É difícil demais. Então, hoje, como está polarizada essa questão política, é muito difícil até para nós que somos contadores, empresários, falar do assunto. Mas é um assunto que precisamos tratar e precisamos esclarecer, falar realmente o que é que acontece, né, Gabriel? O dólar... ele, sempre que você vai falar pelo motivo que ele tá bem ou que ele tá mal, né? Bem no sentido da cotação tá baixa, né? Ou mal, a cotação tá muito alta, como você falou, vai ter influência política. Então é até importante deixar claro que não tem viés político nessa discussão. Uhum. É inevitável você falar, né, do que tá acontecendo, não é falar bem ou mal, você falar os fatos. Então, assim, como você falou, o dólar bateu a cotação histórica dele, chegou a 6,31 agora. Até olhar aqui como é que tá agora, acho que tá 6,8. Ele deu uma queda esses últimos 2 dias. O Banco Central, é uma prática tradicional do Banco Central, quando o dólar está crescendo muito, o Banco Central ele intervém vendendo dólar. Então o banco ele sempre tem grandes quantidades de dólar armazenado. Ontem foram vendidos 8 bilhões de dólares, hoje foi vendido mais 7. Então aquela questão do mercado financeiro, quando você tem muita oferta, a cotação baixa. Acontece isso nas ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, quando tem muita oferta de uma determinada ação de uma empresa, o preço dela começa a cair. Então essa mesma lógica se aplica aqui para a cotação do dólar. Mas assim, nos últimos 30 dias, eu acho, 40 dias, o dólar aumentou 40 centavos, 50 centavos, né? Ele foi de 5,60, 5,70 para agora 6,30, né? Caiu um pouco hoje, mas chegou a bater 6,30. E são vários fatores, uma conjuntura de fatores que podem influenciar. E se você perguntar aqui a opinião de 10 pessoas, não vai ser unânime, né? Vai ter similaridades na opinião de cada um, mas não vai ser unânime. A questão política tem sido, eu acredito, a principal. O que acontece? Hoje o Brasil ele está com um déficit público muito grande, certo? Então, é um déficit orçamentário público muito grande. Então, o governo vem tentando, né, muito por pressão também do mercado financeiro, né, e da população, de controlar esse déficit. Porque quando o déficit está muito grande, a economia é prejudicada, a inflação cresce, a população perde poder de compra, as consequências são severas, né? De você estar com um déficit público muito grande, né? A gente tem o caso aqui da Argentina, por exemplo, que assim, não é só isso, mas estava com uma dívida gigantesca. A gente viu a situação que a Argentina estava passando, econômica, né? Inflação descontrolada, agora está começando a controlar de novo, mas está uma inflação completamente descontrolada. Então, o governo federal estava com o problema de controlar o déficit público, né? E o mercado financeiro, ele especula. O dólar é sempre muito especulativo. Então, ele olha o que está acontecendo agora e ele especula o que pode acontecer. Se ele especula com otimismo, a tendência é que a cotação esteja caindo, né? Se ele especula com pessimismo, a tendência é que a cotação suba. Esse que vem acontecendo. O mercado financeiro, ele vem especulando com um olhar muito pessimista em relação às políticas fiscais e orçamentárias do governo federal. O governo federal, inclusive, tem feito um esforço muito grande para aprovar no Congresso os pacotes de medidas fiscais que eles deram entrada. Ele prepara um pacote de medidas de como a gente vai fazer para conter isso. Manda para o Congresso tem que avaliar e aprovar ou não, né? Então ele tem feito um esforço muito grande para que seja aprovado. Mas do que eu vi também é que mesmo com essa aprovação, o mercado ainda continua com suas suspeitas e com suas desconfianças em relação à política orçamentária do governo. Claro que você tem visto nos noticiários que supostamente o mercado financeiro estaria fazendo isso por viés político, porque seriam pessoas de oposição ao governo federal, mas a gente viu até uma declaração ontem
do próprio Galípolo, que vai ser o próximo presidente do governo do Banco Central, se eu não me engano, a partir de janeiro, vai substituir o Roberto Campos Neto, falando que não, que até porque a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar fake news do mercado financeiro que poderiam estar influenciando a cotação do dólar, e o Galípolo mesmo falou que não é isso que está acontecendo, que são outras coisas, né? Então são uma conjuntura de fatores, mas eu entendo que essa questão da política fiscal orçamentária está influenciando bastante na cotação do dólar. Até porque quem está investindo, ele quer saber se vai lucrar, né? Ele quer saber se tem segurança, né? Então, um viés político, se eu estou de um lado ou de outro, isso talvez não vá trazer o retorno esperado. E o que me chamou a atenção, Gabriel, achei assim, para mim, não fazia sentido o posicionamento. Por exemplo, você vai ver que o dólar ele se posiciona até, ele muda de para cima ou para baixo da forma que o presidente ou o ministro da economia se posiciona, né? Uma fala que ele faz, aquilo ali pode alterar. E uma situação que me chamou muito a atenção foi o presidente, falando de presidente, estou falando de pessoa, né? Para não trazer aqui um viés político, mas o presidente da República ficou doente, né? E o dólar caiu. Aí o presidente ficou bom e aí o dólar subiu. Gente, que mercado é esse, né? Isso me chamou muita atenção. Pode ter sido uma coincidência, né? Mas eu realmente também acabei vendo isso, né? Mas... Essa eu vou botar na conta do Matheus, viu? Mas até colocando de forma internacional, não foi só o mercado financeiro doméstico que trouxe esse pessimismo às especulações, né? A gente teve agora a maior fuga de capital estrangeiro do Brasil nos últimos 8 anos. Isso é muito... Ou seja, investidores estrangeiros que também não estão enxergando com otimismo, com bons olhos, né? o cenário econômico brasileiro. Então a gente tem uma fuga de capital muito grande. E tudo isso reflete, inclusive influencia no próprio dólar também. Queria até aproveitar para colocar, para quem assiste a gente, né, que pode ter pessoas que pensem assim, que eu já ouvi muitas vezes, né? Não que seja o pensamento da maioria, mas eu já ouvi algumas pessoas falando: não, eu não vou viajar para os Estados Unidos agora, então não vou me preocupar. Bom, eu não sei se vocês foram no supermercado esses dias, se foram, já estão vendo, viu? Por que você precisa se preocupar. Então, assim, a grande maioria dos produtos que a gente consome, dos produtos que chegam na nossa mesa, por exemplo, ele tem uma parcela da composição do custo dele que está atrelado ao dólar. Grande maioria de quase tudo que a gente consome, uma parcela, não tudo, uma parcela da composição do custo daquele produto está atrelado ao dólar. Então o dólar influencia em quase tudo, inclusive influencia até no combustível. E tudo que a gente compra está vindo de algum lugar, e ele está vindo ou de avião ou de caminhão, né, de algum transporte. E esse transporte é movido a combustível, e o combustível tem preço atrelado ao dólar. Se o combustível aumenta, o preço do frete aumenta, e o cara tem que colocar esse custo do frete que aumentou no produto, entre outras coisas. Se tem um exemplo aqui. E é o dólar que faz essa mediação, né? Tudo tá atrelado ao dólar, e eu vi essa expressão também. Eu vi muitas pessoas falando: eu não como dólar, né? Mas termina em que você vai ter que comer com os preços que o dólar vai reagir, né? Não come dólar, mas come carne, e a carne tem uma parte do seu preço que está atrelada ao dólar. Então acaba uma coisa levando a outra aí. A conta vai chegar no bolso de todo mundo, né? Infelizmente, né? Na verdade, já está chegando. Mas eu acredito que se manter nesse patamar, a gente vai ver reflexos ainda maiores nos próximos 30, 60 dias. Já vamos estar vendo outros fatores aí contribuindo para aumentar de preço. Bacana. Gabriel, a conversa foi bacana demais. Nós estamos aqui e, olha, queríamos passar aqui 2 horas conversando aqui, nós passava sem, né, mas nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu não quero deixar de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, para estar aqui conosco, para trazer seu ponto de vista. Já deixo o convite aberto para estar conosco outras vezes. Desejo muito sucesso e quero deixar você fazer as suas considerações finais, deixando aí um abraço para o seu pai, né, para todos a sua equipe lá, tá bom? Diego, novamente, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, uma satisfação poder estar aqui conversando com você, que é uma autoridade na área contábil, trocar um pouco de conhecimento. A gente sempre conversa, trocando conhecimento, mas um bate-papo desse é excelente.
excelente oportunidade de poder contribuir para quem vai estar nos assistindo de alguma forma, com algum conhecimento, com alguma orientação ou com alguma visão de mercado também é muito satisfatório. Então, é excelente estar aqui. Às vezes, você falou do tempo passou rápido, né? Eu gosto de assistir podcast, vários tipos. Às vezes eu vejo podcast de 4, 5 horas, eu tô vendo porque que às vezes são longos. O cara vai conversando. Vai conversando e vai... vai indo embora, eu não pensei que não, deu ali não sei quantas horas, né? Então, é bacana esse momento. Antes de você encerrar sua fala, eu quero saber, quero que você passe para o público, como é que quem quer ter contato com o Gabriel, quem quer fazer negócio com o Gabriel, quem quer fazer negócio com o seu escritório, como é que faz para encontrar vocês? Excelente. Vou deixar aqui o meu Instagram, tá? É Gabriel Campelo sem o A, então foi Gabriel CM Pelo, tá? Se quiser colocar na descrição do vídeo também pode colocar. Pode também acompanhar a rede social do nosso escritório, estamos sempre colocando muito conteúdo interessante, é o Craveiro Contábil, tá? O nosso escritório. E pode nos procurar, pode mandar a nossa mensagem para fazer parceria, para discutir, para trocar conhecimento, tirar dúvida, quiser tirar uma do Gabriel, eu vi você falando sobre um tema assim, assado, queria entender um pouco mais, pode mandar mensagem que eu vou ter uma satisfação enorme em poder contribuir da forma que for o caso. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast de negócio. Você que assistiu, que gostou, manda para alguém, curte, comenta, deixa aí a sua opinião sobre os assuntos que foram comentado aqui, que a sua opinião vale muito para nós. Deixa um grande abraço e assim eu encerro o nosso episódio de hoje. Fui!